Olá, oi, cuidado e tabu. Já vou dar direto a minha posição. Cuidado? Sim. Aprovado. Desejável. Tabu? Desaprovado. Medo. Preconceito. Desaprovado. Cuidado é bom, tabu é péssimo. O tabu somente contribui negativamente para que tenhamos e mantenhamos pessoas e sociedade imaturas e infantilizadas. Tabu é uma espécie já de imaturidade e infantilidade. Alguns fanáticos que se dizem cristãos, eles nem leram direito a Bíblia. Eles se baseiam mais no apóstolo Paulo que em Jesus, que o apóstolo Paulo era um cara muito moralista, ele era fariseu de origem e carregou esse moralismo nas questões, em algumas questões. Ele tinha um problema, por exemplo, com o gênero feminino, com todas as relações, tudo que se tratava de sexualidade. Então algumas pessoas cultivam esse moralismo, mas não leram a Bíblia. Jesus não era um cara que se preocupava com a sexualidade dos outros. Muito pelo contrário. Não diziam que Jesus andava com prostitutas, pecadores? Sim, ele foi acusado disso. Então, e essas pessoas cultivam muito tabu nessa área das sexualidades e comportamentos humanos. Eles usam esse argumento da sexualidade para tentar se impor como pessoas do bem, morais. Mas a sexualidade é uma coisa natural. E as pessoas, eu diria que são livres para tratar desse assunto. Mas, então é proibido, tabu. Tabu é uma espécie de proibição de tratar de certos assuntos. E revela normalmente medos, imaturidades, problemas destas pessoas em lidarem com esses problemas. Eu vou dar 3 exemplos de tabu que eu conheci muito bem. Eu acho que o primeiro deles que eu ouvi falar no Brasil, assim, que eu me lembro, eu era criança ainda. Me lembro que um dos tabus na minha cidadezinha lá, hoje está. Eu vou dar 3 exemplos de 3 tabus: morte, câncer e sexo, sexualidade. Eles estão diminuindo, mas ainda tem bastante. Mas o primeiro tabu, que eu era muito novo, mas fiquei consciente, mas por quê? É o tabu sobre morte. Não sei onde, talvez, mas não foi na minha casa. Foi na casa de alguém, talvez depois do sepultamento de alguém na cidade. Eu estava lá com os meus pais, uma coisa assim, e não se fala, ou foi antes, ou alguém, mas em todo caso foi tocado no assunto morte. E aí alguém disse,
acho que foi uma pessoa da casa onde nós estávamos, alguém disse, desse assunto não se fala aqui. Nem fala nisso. Ainda hoje tem gente que quando se fala sobre morte, que eu gosto, por exemplo, de falar sobre qualquer assunto. A morte é um assunto. Que as pessoas têm muito medo, né, de falar nisso. Ainda hoje tem gente que diz, não fala disso, não, isso aí não, meio que assim, mal agouro. Aqui não se fala disso. Vamos falar de coisas alegres. Não, a gente, claro, vai falar sobre tudo, sobre coisas alegres, sobre vida, sobre passear, sobre namorar. Mas a morte também, de vez em quando tem que tocar no assunto. Porque as pessoas morrem, um dia a gente morre também. E é uma coisa decisiva, é uma coisa forte. Mas tem que ser falado para a gente ficar consciente. Tem gente que tem muito medo, inclusive de encarar que um dia é com elas. Mas não pode, não quero nem pensar nisso. Não é verdade, tem gente que tem. Então, tabu, proibido, esse assunto está numa caixinha fechada e trancada num cofre e não pode falar nele. Por quê? Não se fala o tempo inteiro, mas é uma coisa que faz parte da realidade, como todas as outras. Outro tabu que eu me lembro é câncer. Sabe como é que se dizia antigamente? Até que, de repente, os médicos disseram, por que não falar? Quando eu era jovem, se dizia assim, aquela doença ruim, aquela doença danada. Eu me lembro que uma mulher teve câncer, ela até me visitou quando eu tive câncer. Ela teve câncer há 30 anos atrás, ela era jovem ainda. Não, mais de 30, 40 anos atrás. Olha, ela sobreviveu, hein? Câncer no seio. Naquele tempo não tinha tanto tratamento como hoje. Era mastectomia. Cortava assim os seios fora. Já para garantir se era só num, mas se tivesse suspeito no outro, já tirava os dois. Mas raspava até a costela. Não deixava nada. E ainda tirava do lado os vasos sanguíneos de irrigação do seio, tirava tudo. Eu sei que se comentou assim que era câncer, mas já quando fazendo isso já a sociedade começando a amadurecer para falar sobre isso. Hoje em dia tem tratamentos, dificilmente é tirado o seio, feito uma mastectomia, né? Mas eu até conheço uma mulher razoavelmente jovem, agora tem uns 40, 45 anos, que teve câncer e teve que tirar um dos seios, pelo menos em parte, e aí colocou uma prótese. Mas antigamente não se falava. Também que tinha poucos tratamentos, as pessoas tinham muito medo, mas era medo. Tem que falar sobre o assunto. Tem que se informar sobre ele. Se você não teve, um dia vai ter. Sabe por que hoje em dia tem tanto câncer? Porque as pessoas sobrevivem mais tempo. Eu me lembro que meu avô morreu com 60 e poucos anos de câncer. Porque aparecia o câncer, as pessoas já desistiam para morrer. Hoje em dia. E o assunto, então, que mais tinha e tem tabu sobre ele é sexo e sexualidade. Como se fosse uma coisa feia. Não pode falar nisso, porque aí que vai falar nisso,
as meninas e as meninas, os meninos não importavam, os meninos até se incentivavam, se dava até um dinheirinho para ir para o prostíbulo. Agora as meninas, meu Deus, ou homens e mulheres conversarem sobre isso. Por que não? Não é uma coisa que Deus pôs no mundo para as pessoas não só terem filhos. É uma coisa que faz parte até da saúde mental e emocional. E hoje em dia se tem muito preconceito. Eu, como professor, tive muitos problemas por conversar com os adolescentes e as adolescentes sobre isso, claro que com cuidado, mas sem ter medo. Quando eu via os adolescentes, aquele fogo crescendo dos hormônios, eu conversava sobre isso. De maneira tranquila, cuidadosa e amorosa. Então deixa eu dar os conceitos que eu escrevi aqui. O tabu é uma proibição, um interdito, para que não se reflita e fale sobre certos assuntos e fenômenos. E geralmente revela dificuldades, medos e até pânicos individuais e sociais em relação a estes assuntos e fenômenos da realidade humana e social. Mas, por isso que eu parti das senhas diárias de hoje para falar sobre esse assunto. Porque tudo é do interesse do amor, tudo, não tem tabu. Só que sobre as coisas, em vez de se proibir de falar delas e de tratar desses assuntos, se trata com cuidado. Isso sim, cuidado sim. Tabu, não. O cuidado, ao contrário do tabu, rechaça a tese da proibição. Mas o cuidado incentiva a sensibilidade diante da delicadeza de cada pessoa e cada situação, respeitando os limites dados pelas diferentes pessoas e situações, escolhendo o momento e a linguagem para abordar determinados assuntos e fenômenos. No cuidado, a gente pode falar sobre sexo, sexualidade, de qualquer assunto. Claro que, por exemplo, respeitando uma criança. Aos 11 anos ela vai entrar na puberdade. Aos 12 anos entra e aí você vai tratar com ela sobre sexualidade. E vai tratar com seriedade e conforme você verifica que ela está madura já para entender do assunto. Então, tabu não mantém as pessoas e a sociedade ingênuas e infantilizadas. Cuidado sim, esclarece as pessoas e ajuda elas a viverem melhor em todas as áreas da vida. Vocês não acham que é melhor assim? Um bom dia.